sou Bruna Médici Amorim Bonon, eu sou do Instituto de Química da Unicamp, atualmente estou no doutorado e o projeto que eu estou apresentando aqui fez parte do meu mestrado, que eu acabei recentemente. E ele é o que seria, qual seria o título, né? A transferência de energia de um copolímero, do polivinilcarbazol para o copolímero PFO-MHPV, né? Por que nós escolhemos esses polímeros? Primeiramente, o copolímero do PFO-MHPV, ele é um polímero com uma alta eficiência quântica de fluorescência, né? E o PVK, ele é um copolímero bom injetor de buracos. Então, eu uniria duas propriedades desses polímeros, fazendo blendas, que serão utilizadas como filmes em dispositivos eletroluminescentes. Então, eu teria duas propriedades muito boas para utilizar nesses dispositivos. Para que ocorresse, então, uma transferência de energia do PVK para o copolímero, necessita de alguns fatores, né, uns pré-requisitos. E para acontecer a chamada o FRET, que é a transferência de energia ressonante. Ele é um tipo de processo não radiativo, então não tem uma emissão de um fóton. Então seria o PVK transferindo energia para o copolímero sem haver a emissão de um fóton, né? Seria uma transferência que ocorre somente pela interação de polo entre os polímeros. Então nós temos aqui, seria uma estrutura, né, um esquema representativo da estrutura do PVK envolvido pelo copolímero. Então, quando os dois estão numa distância, né, tal qual raio de Foster, pode acontecer uma transferência de energia do PVK para o copolímero, né? Para que ocorra, eu preciso dessa distância mínima para ocorrer e também que haja uma sobreposição espectral entre a emissão do doador, que é o PVK, e a absorção do copolímero PFO-MHPV. Como nós podemos ver aqui, eu tenho resultados para soluções e resultados para os filmes. Nós temos uma grande sobreposição espectral para soluções e também para os filmes. E para tentar visualizar a quantidade de transferência de energia, tentar mensurar isso, nós utilizamos um método que seria um método de supressão. Então, eu inicio a primeira solução minha somente com PVK puro, que é essa estrutura. E vou adicionando, então, quantidades mínimas do copolímero. E vou fazendo o espectro para ver quais são as intensidades que eu obtenho. Esse é o espectro de fluorescência, de emissão de fluorescência dessas soluções, dessas misturas. Então, nós temos uma redução da emissão do doador, que é o PVK, e um aumento da intensidade de emissão do receptor de energia, que no caso é o copolímero. Para conseguir tentar ter uma ideia da quantidade dessa transferência de energia, nós fazemos então um gráfico de Stern-Volmer, que esse gráfico ele segue a equação de Stern-Volmer, que seria a razão entre as intensidades de emissão do componente puro e das misturas, pela concentração do supressor, que é então o copolímero. Plotando esse gráfico, nós vemos que há uma relação linear na parte inicial, que é para concentrações baixas do copolímero. E então nós podemos, nessa região, calcular a constante de transferência de energia entre os dois polímeros. O valor obtido para o meu trabalho, para as soluções, foi um valor muito baixo comparado com a literatura. Então nós achamos que a transferência é muito baixa em solução. Para os filmes, eu tive uma sobreposição muito grande entre a emissão do doador e a absorção do receptor, que é chamada também de overlap. Inicialmente eu fiz um teste. Eu peguei um filme puro do meu copolímero e esse tem 290 nanômetros. Ele não emite nada nessa região, mas esse tipo de polímero emite. Eu fiz uma blenda, uma mistura dos dois. Uma blenda é uma mistura física de dois polímeros no estado sólido. Quando eu excito em 290 nanômetros, eu obtenho tanto a banda desse quanto a desse. Isso significa que há uma transferência de energia. O PVK absorve e está transferindo para o copolímero que então está emitindo, né? Então isso comprovou então uma transferência de energia no estado sólido. Uma outra técnica muito utilizada também para que nós possamos saber o quão aconteceu ou não a transferência de energia é uma técnica que mede o decaimento do tempo de vida das espécies, tanto solução quanto estado sólido. Eu obtive vários dados, fiz várias soluções, vários filmes,
Nós obtivemos então que para soluções a transferência é muito baixa, é muito pequena, mas para os filmes ela ocorre em blocos. Então tem vários blocos. Em cada bloco de concentração eu tenho um tempo de vida. Houve a redução do tempo de vida do doador, que significa a transferência de energia. Então eu tive um dado positivo, né? Está ocorrendo a transferência de energia. Então nós resolvemos fazer microscopia. Seria a da técnica MEV, microscopia eletrônica de varredura. Eu consigo ver a superfície dos filmes das blendas que eu fiz, dos meus compostos. Nós percebemos que inicialmente o tipo de fase formado é de binodal, seria uma fase esférica, domínios esféricos. A partir da concentração de 20%, os domínios começam a se deformar e começam a ficar um pouco percolados. E nós percebemos uma relação entre a modificação da morfologia e o tempo de decaimento. Então nós podemos relacionar isso. É muito interessante para nós a blenda de 50%, que os domínios começam a ficar percolados. Isso talvez seja muito bom para transferência de carga dentro do dispositivo. Bom, a conclusão que nós tivemos geral foi que para soluções a transferência é muito baixa, mas para o estado sólido ela é muito interessante, ela está ocorrendo. O próximo passo então será montar um dispositivo com esse material para ver a eficiência de fluorescência desse dispositivo, né? No caso, utilizando a técnica de eletroluminescência.